Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai dedicar uma boa parte aqui para falar do setor de tecnologia, a gente vai comentar empresas como a IBM, Disney Plus, empresas de automatização de mensagens de WhatsApp, também Rappi, Waymo e Apple. Falaremos sobre o mercado de educação com a AFIA, que investe bastante no mercado de educação em saúde, o sistema de ensino poliedro e o prospecto de IPO da Cruzeiro do Sul Educacional. E para finalizar, a gente vai comentar sobre lojas pernambucanas, Camil e o preço do arroz, São Martinho e o mercado sucroalcooleiro e também o IPO possível, IPO prospecto da Rede DOR, do sistema também de saúde. E para acompanhar a gente aqui, neste dia 15 de outubro de 2020, estou com os meus caríssimos colegas Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing pela BTC. E aí, Má, tudo bem? Oi, Habib. Oi, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Olá para todo mundo. E hoje tem notícia de aluno, hein? Os alunos estão bem exigentes aí, mandando um monte de notícia boa para a gente. Pois é, pessoal, joga as notícias aí que a gente vai analisar, vai dar uma olhada e comentar aqui. E com a gente também Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato. Fala, Mayara, fala, Gustavo, fala, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para todas as turmas aí do GBP. Semana passada a gente finalizou a disciplina de Finanças Corporativas e Valuation. Acho que todo mundo aprendeu bastante aí a usar finanças como estratégia, ferramenta de estratégia empresarial. A gente vai começar essa semana, né? A Mayara já está, acho que umas 2 semanas com essa disciplina de estratégia empresarial, então a gente vai fazer bastante coisa aí. Queria mandar também um abraço para os nossos parceiros, a gente vem fazendo bastante treinamento em company nesses últimos tempos, então todos os parceiros a gente vem gostando bastante aí e o feedback está sendo excelente. E também queria já anunciar de novo, né? Semana passada a gente lançou o Strategy Finance Program, que é um curso novo que a gente vai ministrar agora em janeiro e fevereiro do ano que vem. E a gente já tem bastante inscrição, então o pessoal vem gostando bastante da proposta. Se você não conhece, basicamente vai ser um bloco ali de marketing, estratégia, que a gente vai se aprofundar bastante nesses temas. Um outro bloco na parte de finanças corporativas, valuation e investimentos para pessoas que não trabalham com isso, até porque o nosso linguajar, o nosso jeito de ensinar é para você conseguir entender, né, sem esse economês ou essa linguagem financista aí que ninguém entende. Então, vai ser bem na pegada BTC, a gente já tem bastante gente se inscrevendo, você pode se inscrever ou os módulos separados, ou se você quiser fazer só estratégia, ou se você quiser fazer só parte de finanças, ou eventualmente se você quiser fazer o curso completo. Então, as inscrições estão abertas, entre no nosso site www.btcompany.com.br/SFP, né, que é o Strategy and Finance Program. E, sem contar, obviamente, o nosso curso aí de negócios, General Business Program com inscrições abertas, General Finance Program também, e o nosso curso de modelagem que vai começar agora, né? Então, as inscrições estão quase finalizando aí. Se vocês quiserem entrar, ainda dá tempo para vocês conseguirem pegar essa turma aí que vai começar agora sábado. Então, entre no nosso site, que aí vocês vão ver todos os nossos cursos e se preparem. A gente vai preparar bastante coisa ainda para o final do ano. Tem anúncio ainda, tem anúncio. E vamos para cima que tem notícia para caramba. Vamos lá, muita coisa, então dá uma olhada no nosso site, não deixe de conferir, btcompany.com.br e siga nosso Instagram, @instabtcompany. Tem bastante conteúdo por lá também, você fica sabendo de todas as novidades. Agora vamos começar, pessoal, tem coisa pra caramba pra gente falar. Vamos com a primeira notícia aqui do bloco de tecnologia. A gente vai falar da IBM, a notícia do Valor Econômico, o título é: IBM vai separar a área que administra infraestrutura de TI. Divisão de Serviços de Gestão de Infraestrutura contabilizou cerca de 19 bi de dólares em vendas nos últimos 12 meses. Renato, a IBM ao longo da história aí já passou por algumas transformações. Tem gente que ainda acha que ela faz computador, né? Mas e aí? O que dá nessa última transformação aí que a IBM está passando? Legal. Vamos falar da IBM. A IBM é um prato cheio para quem gosta de estratégia. Nas nossas aulas de estratégia empresarial, a gente conta um pouco da história da IBM. E se você acompanhar a história desde lá do início até esses últimos movimentos recentes, você vê praticamente tudo que a gente ensina. Então, reestruturação, crescimento, diversificação, verticalização, enfim, tem
um prato cheio aí para quem gosta de estratégia acompanhar a história da IBM. E agora eles divulgaram mais um movimento estratégico interessante. O que eles vão fazer? A IBM ela vai separar os seus negócios em duas grandes empresas. Uma que eles chamam de NewCo, que vai cuidar de toda a parte de infraestrutura, que representa mais ou menos uns 25% da receita total. E o restante, os outros 75% da receita da empresa, vem de quê? Vem de plataforma, cloud, inteligência artificial. Eles vão chamar isso de IBM, que é o que vai ser a nova IBM, toda essa parte de cloud, inteligência artificial, que eles chamam de Hybrid Cloud Platform and AI Company. E aí toda a parte de infraestrutura, que eles não têm nome ainda, eles estão chamando de NewCo. Provavelmente eles vão fazer o spin-off e vão trabalhar como duas empresas separadas, porém parceiras comerciais. Isso daqui é interessante porque você libera bastante valor da unidade que tem mais potencial de crescimento, que é a parte de cloud e inteligência artificial. Eles falam que a vantagem competitiva que eles têm é que eles são hybrid. O que é hybrid? Eles oferecem infraestrutura, eles têm a parte de sistema operacional, porque eles fizeram a aquisição da Red Hat, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano. Então, eles vão conseguir oferecer software e também a parte de serviços. Então, eles têm que eles chamam de addressable marketing de mais ou menos $1 trilhão, né, nessa nova empresa. Então, eles estão falando que essa empresa vai ser liberada ali das coisas antigas da IBM para conseguir alcançar esse $1 trilhão aí de dólares que eles estão vendo como potencial. E a parte, né, de infraestrutura, eles veem bastante vantagem competitiva. Apesar de ter 20 bilhões de receita, representar só 25% da receita da IBM, eles falam que se for comparar com concorrentes que atuam no mesmo segmento, eles têm 2 vezes mais receita do que o segundo colocado. Então, assim, vai ser uma empresa que vai ter vantagem competitiva também, ou seja, vai ter valor e tem toda a parte de potencial de crescimento, que é a parte de cloud e a parte de inteligência artificial. Então, é só para tirar aquela diferença que está incomodando bastante a IBM de valor de mercado, né? Porque assim, ó, peguei o valor de mercado hoje da IBM, $112 bilhões. Quanto que está o Zoom? Lembra do Zoom? O famoso Zoom, é esse que a gente está usando agora, né? $142 bilhões. Tem $30 bilhões a mais o Zoom, que é uma empresa desse tamanhozinho em relação à IBM, que é um gigante. Vamos ver se ela consegue liberar bastante valor aí dessa unidade de negócio para conseguir tirar essa diferença que incomoda bastante uma empresa centenária. Pois é, muito interessante, né? O valor de mercado de fato, mas a IBM não é uma empresa cool, né? Ela não está na hype, Renato. Então isso tem que ser levado em consideração também, viu? Mas falando de estratégia, né? Você comentou reestruturação, verticalização e outros aspectos aí de estratégia. E um dos aspectos aqui seria estratégia de portfólio. E aí eu vou emendar aí com a próxima notícia, né? De uma empresa que eu sei que você gosta e eu também gosto bastante. Essa notícia eu peguei da Forbes. Walt Disney reestrutura negócios de entretenimento para focar em streaming. Aqui a gente está falando da Disney, né? O Disney Plus, que é um dos grandes focos estratégicos aí atuais da Disney. E aí, Renato, o que está acontecendo internamente lá? O pessoal, a gente falou dos resultados aí da Disney recentemente, né? Essa pandemia não foi muito agradável para eles, aí os parques fechados e tal. Enfim, como está esse foco em streaming com a Disney? Perfeito. Essa iniciativa ela veio depois de uma reclamação de um dos principais investidores da Disney, falando o seguinte: ela ia distribuir dividendo, e o investidor ele falou o seguinte, falou assim, para que você vai distribuir dividendo, sendo que você tem um potencial de crescimento muito grande na sua parte de streaming? Eu prefiro que você não distribua dividendo, reinjete esse dinheiro na própria operação e faça a parte de streaming crescer. E ele tem um pouco de razão. Por quê? Porque a Disney hoje, apesar de ter várias unidades de negócio, que a gente já viu, estúdio, os parques, etc., ela está com um valor de mercado menor que o Netflix. Netflix hoje, atualmente, está com $240 bilhões de market cap, e a Disney, com tudo isso, e a parte de streaming, 227. Então, é quase o mesmo caso ali da IBM com o Zoom, só que é pior, né? Porque a Disney é uma empresa gigante, né? Tem muitas operações, etc. E uma das coisas que esse investidor, e que, obviamente, a Disney também percebeu, foi o seguinte: a parte de streaming, a gente tem, né, bastante capability para conseguir competir com quem a gente quiser. E ó, só para vocês terem uma ideia, Netflix hoje, eles têm mais ou menos 193 milhões de assinantes. Beleza. Quando você pega todas as plataformas de streaming da Disney, que é o quê? Disney Plus, Hulu e ESPN Plus, inclusive Disney Plus vai inaugurar agora em novembro aqui no Brasil. Beleza. Ele já tem mais de 100 milhões de assinantes. Então, assim,
eles conseguiram esses 100 milhões de assinantes em pouquíssimo tempo. A Netflix demorou 13 anos para conseguir ter 193 milhões de usuários. Então, olha como a Disney ela consegue crescer suas plataformas de streaming muito mais rápido do que o Netflix. E dado que o Netflix tem um valor de mercado muito maior, você acha que faz um pouco de sentido você fazer uma reorganização, pegar toda a parte de streaming e jogar, né, num movimento muito parecido com o da IBM, né, numa empresa separada, deixar toda a parte de geração de conteúdo, etc., em outra, fazer as duas empresas serem parceiras, mas para poder liberar o valor dessa parte de streaming. Então, se a Disney toda junta tem um valor menor do que o Netflix, quem sabe ela separada não vai ter um valor em conjunto muito maior do que o Netflix para refletir as suas vantagens competitivas. Então, é basicamente o mesmo movimento, só que num segmento completamente diferente. Interessante isso, né? Pois é, muito interessante, né? Claro que eles têm a preocupação do valor de mercado, né? Mas realmente a operação da Disney foi muito afetada, né? E essa diversificação ela é estratégica também nesse modelo de proteção em eventuais problemas aí. Apesar de que eu acho que a gente não vai passar por um tão parecido aí nos próximos anos, esperamos, né? Mas aqui a gente está falando do setor bastante de streaming, né? Que eu sei que você, ouvinte do BTC Cast, ou você que está vendo pelo YouTube, passa um bom tempo vendo conteúdos em streaming. E quando você não está no streaming, você está no WhatsApp. Ah, Habib, você acha que a gente não trabalha? Não no streaming nem no WhatsApp, né? Em outro lugar ali, nos descansos, eventualmente trabalha, né? Mas enfim, falando de WhatsApp, que é um tempo relevante aí de todo mundo, peguei uma notícia aqui que queria que a Mayara comentasse. Essa daqui é do Brasil Journal e o título é Warburg Pincus investe 100 milhões de dólares na Take, no maior Series A do Brasil. E a Take é uma empresa que atua com tecnologia para conversas de WhatsApp. Então, Maia, eu queria que você me ajudasse a entender como funciona esse negócio, a importância desse mercado. Com certeza. E antes aí, né, queria falar que talvez a Take você não conheça, mas a Wave com certeza conhece, que é a empresa que faz mensageria também, é do grupo do iFood, né? Então, abraço para a Wave. E também quero falar que essa notícia não foi só pedida por um aluno, mas eu acho que é o maior fã da BTC, né? Então, um abraço. Não vou falar aqui o nome dele para não expor, mas olha, ele mandou um depoimento para a gente sensacional, falando que a BTC muda a vida das pessoas. Então, um super abraço aqui. Mas vamos lá. Então, atendendo os pedidos, né? O que é a Take? Ela tem uma história muito legal aqui, que ela foi criada em 99 em BH, e ela trabalhava lá com venda de toque de celular. Ela chegou a ter 250 mil downloads por dia. E em 2005 ela foi comprada por uma japonesa. 3 anos depois, essa empresa japonesa resolveu sair do Brasil e revendeu a empresa para os fundadores. Aí eles pivotaram a empresa para ser uma plataforma automatizada de comunicação por SMS, né? Então eles viram que o SMS estava bombando e tal e fizeram essa pivotagem. Depois, em 2014, eles estavam com um pouco de medo do WhatsApp matar o SMS lá em 2014, né? Aí, em 2016, eles viram que o Facebook começou a abrir o Messenger para você fazer integração e 2018 foi a vez do WhatsApp que teve o API aberto, né? E aí foi quando eles entraram. Então, eles fazem tecnologia para as empresas conversarem com os clientes por WhatsApp e redes sociais. E aí, não só você fazer atendimento, venda, mas também ajudar a criar engajamento, né? E eles conseguem não só direcionar a conversa para bots, né? Os robozinhos de inteligência artificial, mas também mandar para atendentes humanos quando necessário e até com alguns programas de inteligência artificial, ajudar o atendente humano a responder algumas coisas do cliente. E aí, esse sistema, né, que cria um jeito diferente de atender, ele não é só aquele bot chato que às vezes a gente pergunta alguma coisa e ele responde alguma coisa que não tem nada a ver, né? Ele tenta criar um diálogo fluido com o cliente ali. Então, ele pega histórico e pega outras respostas, coloca contextos de relacionamento com o cliente, né? E aí ele consegue fazer isso de um jeito um pouquinho melhor do que o normal. Aí eles até falam, né? A gente tem aqui mais ou menos 800 clientes no Brasil, empresas grandes, inclusive Itaú, claro, localiza, né? Então, empresas que precisam de muito atendimento, by the way, né? E eles cobram dos clientes um valor mensal, dependendo de quantos usuários interagiram nesse período. Eles estão mandando aí mais ou menos 1,5 bi de mensagens por mês,
E agora, em setembro, eles tiveram uma receita recorrente anual de 40 milhões de dólares. E aí eles falaram que eles estão muito bem, eles já geram caixa há 2 anos e não tinham necessidade de capital. Mas eles queriam fazer uma expansão maior. Então, eles já estão presentes em países, mas eles estavam querendo ir para México, Estados Unidos e Europa e também criar novas ferramentas de soluções. Então, eles fizeram um roadshow no começo desse ano, conversaram com mais de 20 fundos e chegaram à conclusão de fechar o investimento com Warburg Pincus, que é o mesmo fundo da Pets que a gente já comentou aqui, né? E aí essa rodada não só ficou marcada, né, pela compra, pelo investimento, né, mas também foi a maior rodada Série A da história do Brasil, do nível de investimento, né? Então, super interessante aí a empresa e o grande investimento. Mas eu queria aí perguntar para o Renato. Renato, esse segmento aí de mensageria, ele tem futuro? Ele é promissor? Você fez algum benchmarking? Não, sem dúvida. A gente vê vários movimentos no setor de tecnologia direcionando para a valorização desse tipo de operação, principalmente se ela for pendurada na nuvem. Então, a Microsoft, ela anunciou, acho que há umas 2 ou 3 semanas atrás, a criação do Azure Communication Services, que é o pé da Microsoft entrando nessa parte de mensageria e toda a parte de tecnologia na nuvem, prestando serviço para clientes corporativos. Isso daí incomodou bastante uma empresa que é muito parecida, né? Obviamente, um patamar muito maior, que chama Twilio, que é uma provedora também de vários serviços na nuvem, inclusive toda essa parte de CRM, de integração na nuvem. Ela acabou de fazer uma aquisição de uma empresa chamada Segment, que tem muitas das características dessa Take, obviamente num patamar um pouco mais avançado. E só para vocês terem uma ideia, o potencial de crescimento desse negócio e até justificando um pouco do valor que a Warburg Pincus colocou. A Twilio, ela tem um valor de mercado, já capital aberto, tem um valor de mercado de 48 bilhões de dólares. E ela fez a aquisição da Segment, que é uma empresa bem pequenininha, mas que já foi numa aquisição de 3,2 bilhões de dólares. Então, assim, tem potencial de crescimento esse negócio? Tem. E é por isso que a IBM está fazendo toda a parte do spin-off e é por isso que a Warburg Pincus está investindo. Então, é bem interessante essa notícia. Pois é, e o volume é realmente impressionante. A Mayara falou, né, 1,5 bi de mensagens a Take aí por mês, né? Isso dá quase metade aí da média dos grupos de família, né? Realmente um número impressionante. Bom, mas é um mercado realmente em crescimento, como o Renato comentou. Vamos seguir para a próxima, pessoal. Aqui também mantendo tecnologia, em bastante coisa aqui. Né? Agora a gente vai falar de uma bem conhecida aqui no mercado brasileiro, né? A Rappi. Essa notícia é da Nelfeed e o título é Pacotes de viagem. Peraí, deixa eu ver aqui. Pacotes de viagem. A nova entrega da Rappi rumo ao conceito de Super App. Mas você lembra que a gente falou de Super App, né, na semana passada, ou na retrasada, agora eu não lembro, né? Mas é um conceito também que está bem em voga, né? E a Rappi, se eu não me engano, tem esse conceito, né, esse interesse há um bom tempo já. O que você vê aí dessa estratégia da Rappi, hein? Exato. Agora Super App virou um novo clichê. A gente vai usar 2 clichês hoje no BTC Journal. O Super App e depois aquele negócio de eu quero ser o Uber D, o Netflix D, né? Mas já chega lá. Mas assim, né? A Rappi, ela tá cada vez mais diversificando, crescendo os business que ela já opera e tentando criar um ecossistema de soluções para o cliente. Então, que ele consiga encontrar tudo que ele precisa no mesmo app, né? Mas então, esse ano, ela já reforçou a parte de restaurante. Ela colocou bastante restaurante mais estrelinha, assim, né, com chefes reconhecidos. Ela ampliou parceria em farmácia e supermercado e ela também fez expansão geográfica. Ela já está presente em 100 cidades aqui no Brasil. Fora isso, né, os business mais consolidados, ela já tinha feito 2 lançamentos esse ano. Ela lançou o Rappi Mall, que é um marketplace de categorias um pouco diferentes, né? Eletrodoméstico, eletrônico, vestuário, beleza, papelaria, e fez bastante parceria nesse lançamento, tipo Fast Shop, Vivo, Decathlon, Adidas. E ela também lançou a plataforma de entretenimento dela, a Rappi Entertainment. Como é meio novinho, talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas a Rappi já está fazendo transmissão ao vivo, streaming de música, games, né? E aí, agora eles estão querendo integrar
todas essas compras que eles já fazem com algumas lives. Então, você conseguiria ver uma live, falar assim, nossa, gostei dessa calça, por exemplo, e aí eles entregam a calça em até 1 hora. Então, todos os lançamentos aí que eles fizeram. Como se não fosse suficiente, eles lançaram agora o tema da notícia, que é o Happy Travel, né? Então, eles criaram aí uma agência online de viagens que foi lançada agora só no Brasil, mas ela vai expandir para os outros países que ela já opera nos próximos meses. E ela vende aí passagem aérea, passagem rodoviária e hospedagens. E até o final do ano eles querem também colocar pacote turístico e aluguel de carro, né? Então, super app inside da super app, né? E aí, o engraçado foi que eles estavam já desenvolvendo isso desde o começo do ano. E eles chegaram a atrasar o lançamento por causa do Covid. E chegou uma hora que eles falaram assim, gente, não dá mais para atrasar, entendeu? O turismo aí teve uma super baixa, mas ele está retomando, vamos participar dessa retomada. E aí, um entre linhas é que tá tudo bem barato agora, né? Então, eles vão aproveitar essa onda do pessoal recuperando, querendo vender muito para não quebrar e fazendo preço baixo. E aí eles vão usar isso para incentivar não só o uso de outros serviços dele, né? Mas também eles querem fazer a estratégia de expansão, lançamento que eles sempre usam, que é a compra de share. O que é isso, né? Cupom. Então, se você fizer compra nos próximos 3 meses na Happy Travel, você ganha 20% de reembolso em crédito no Happy. E aí eles não começaram, né, pequenos, eles já fizeram parceria com redes de hotéis, incluindo o Bourbon, fizeram parceria com aéreas local e internacional, fizeram parcerias com outras plataformas de venda, tipo Expedia, ClickBus, e fizeram também parceria com programas de ponto, Livelo, Tudo Azul, Dots. Então, eles estão já com bastante coisa, testes rodando, já venderam 1.500 passagens nesses testes, e, né, provavelmente vão bombar aí, até porque a gente está falando que os concorrentes também estão expandindo de categoria e fortificando as categorias que já atendem, né? Então, a gente falou na semana passada do Uber Eats expandindo, e a gente já tinha falado também bastante esse ano do iFood, né? Principalmente o iFood mercado, mas o iFood também indo para outras categorias, né? Então, vamos aguardar esse mercado borbulhando. Pois é, borbulhando, e agora também um outro mercado que vai começar, né? Ou talvez já tenha começado, eu queria entender de você, mas continuar com você. Carros autônomos, hein? Isso aqui realmente me impressiona, né? Volta aí meus tempos de engenharia aí e o quão impressionante é esse tipo de desenvolvimento. Peguei do Neofeed. O Waymo abre serviço ao público e pede passagem na corrida dos carros autônomos. Então, a empresa Waymo está já com serviço de carros autônomos para carona. Como é que está funcionando isso aí? O que é essa Waymo? A gente já falou aqui, dá uma retomada aí para a gente. Exato, né? Então, para quem não sabe, a Waymo é parte da empresa Alphabet, que também é dona da Google, né? Ela já tinha juntado aí 3 bi de dólar, mais ou menos, com fundos para fazer investimentos. Faz 5 anos que eles já fizeram a primeira carona de carro autônomo, que, aliás, foi bem legal o jeito que eles fizeram. Eles fizeram com deficiente visual e ele fala, nossa, eu nunca imaginei que eu conseguiria estar sozinho num carro de novo, né, decidindo para onde eu estava indo. Então, mostra que não só é algo que facilita o nosso dia a dia, mas também que traz independência, né, para algumas pessoas que não poderiam ter. Mas bem, eles então fizeram aí, pela primeira vez, esse serviço de transporte com carro autônomo aberto para o público, né? Porque até agora a gente estava só vendo esses testes. E começou ali na cidade de Phoenix, no Arizona, que era onde eles já estavam operando um tempo. Agora, no começo, vai ser só para os usuários que já estavam cadastrados no Waymo One, que é a plataforma deles, mas daqui a algumas semanas já vai abrir para qualquer um se cadastrar e pegar essas corridas, né? Vai ser mais ou menos estilo Uber, só que espera-se que será mais barato por não ter o custo do motorista, mas ainda não se falou em preço, né? E aí, a notícia, na verdade, eu acabei aqui, né? Então, vai começar a sessão fofoca, que o Elon Musk fez aí, né, o brilhantismo dele, mandou um tweet. E aí ele falou, nossa, o Waymo é impressionante, mas essa solução é muito especializada. O próximo Tesla que a gente vai lançar não vai precisar de intervenção de motorista, blá, blá, blá. A resposta foi, sim, nós somos
especializados em zero intervenção de motorista. Olha só os adesivos que estão nos nossos volantes. E aí eles colocaram uma foto do volante do Jaguar e do Chrysler, escrito: por favor, mantenha suas mãos longe do volante. O motorista Waymo está no comando o tempo todo. Então, bem, uma alfinetada aqui, alfinetada ali, né? Mas a Waymo quis dizer que ela está bem na frente aí do lançamento do Tesla, né? Não sei também se esse tweet do Elon Musk foi para aumentar um pouquinho mais a ação da Tesla. Pois é, né? Tem que dar uma olhada aí como é que tá essa comunicação do Elon Musk, né? Twitter aí nas mãos de algumas pessoas vira arma, né? Então é complicado. Bom, seguindo aqui na parte de tecnologia, né? Não podia deixar de fora essa para o Renato comentar, né? Então aqui a notícia também da Forbes Brasil. Apple lança iPhone 5G e alto-falante inteligente. Mas Renato, sem carregador, né? E aí, o que você achou desse lançamento? Legal. Vamos lá. Bom, tecnologicamente eu não vou avaliar o negócio, mas é sempre aquele negócio que a gente já ouviu falar. O processador é melhor e vem toda aquela parte estratégica de você apostar bastante nos processadores para você conseguir fazer o seu próprio sem depender da Intel, principalmente na parte dos Macs. Perfeito. O que foi meio polêmico nesse lançamento foi que eles avisaram que não vão mais vender junto com o iPhone o carregador e o fone de ouvido. Perfeito. E aí muita gente começou a questionar o porquê disso. A Apple falou que é eco-friendly, etc. E a galera ficou puta com isso, né? Que tá querendo usar essa causa aí para tentar ganhar mais dinheiro, etc. E de fato é para ganhar mais dinheiro. Inclusive, eles mesmos divulgam isso num comunicado para o mercado. Eles falaram o seguinte, ó, eles têm uma meta de zerar a parte de emissão de toda a cadeia de produção de todos os produtos dele até 2030. Então, esse é um compromisso aí de usar bastante coisa reciclável, etc e tal. E o iPhone 12 é o primeiro aí que está com essa visão nova aí da empresa para 2030. Perfeito. E aí eles falaram o seguinte, ó, a gente removeu toda a parte dos fones de ouvido e dos carregadores para diminuir o tamanho do packing. E aí, se você diminui o tamanho do packing, você diminui também o custo do packing, que para eles é ótimo reduzir o custo do packing. E eles também colocaram um dado, eles falaram que eles conseguem agora, com essa nova embalagem do iPhone, aumentar em 70% a quantidade de iPhones que eles conseguem mandar no mesmo pallet. O que isso significa, pessoal? Isso significa uma economia absurda de frete, de armazenamento em todo o supply chain, que é a especialidade do Tim Cook. O Tim Cook ele foi o diretor de operações da Apple no momento da transformação do negócio. Então, assim, genial. Eu acho fantástico essa estratégia. Vai aumentar ainda mais a margem bruta dos produtos que a Apple tem. E olha que interessante. Eu peguei aqui o breakdown dos primeiros 9 meses, né, que eles divulgam, porque agora o ano fiscal deles terminou agora em setembro. Eles vão divulgar o resultado agora no próximo mês, mas a gente tem os resultados dos primeiros 9 meses. Então vamos lá. Como que está o breakdown ali de vendas? 53% das vendas deles esse ano é iPhone. Então a gente sabe a dependência e por isso que esse lançamento é importante para a Apple. 9% é Mac, 8% é iPad e 11% são os acessórios e todos os serviços, né, e os produtos para casa. E nisso daí, o que vai acontecer? Dado que ele não vai vir mais o iPhone com o fone de ouvido, nem o carregador, o que o usuário vai ter que fazer? Se ele não tem um da Apple, ele vai ter que comprar. E aí eles vão aumentar bastante a venda desse segmento, que é o segmento que mais cresceu em 2020. Ele cresceu 27% de vendas em relação aos primeiros 9 meses do ano passado. Então, assim, a Apple não dá ponto sem nó, ela está tentando aumentar bastante a margem bruta, porque acessórios têm uma margem bruta absurdamente alta, então ela vai empurrar o usuário para comprar esses produtos separadamente, aumentando a margem bruta na parte de produtos, consequentemente aumentando a grande rentabilidade que a empresa já tem. Atualmente ela está com caixa de 193 bilhões de dólares, com uma geração de caixa bem tímida aí nos primeiros 9 meses, de 60 bilhões de dólares, que é a maior geração de caixa que eu já vi na minha vida. Enfim, não é à toa que a empresa vale 2 trilhões de dólares e vai continuar valendo ainda mais se esse iPhone 12 pegar no mercado. Ele está caro, mas para quem é amante da Apple, né, um prato cheio aí, mais um celular potente e com uma estratégia de negócios interessante para fazer a empresa valer bastante.
Pois é, muito legal. Uma coisa que me impressionou aí nos dados que você levantou, Renato, é que a dependência do iPhone na representatividade da receita já foi maior, né? Deu uma reduzida, né? Já passou de 60%, você falou 53%, se eu não me engano, e está aumentando nos produtos de maior margem, né? Isso é interessante. Não, sem dúvida. E eles vêm aumentando também muito a participação de serviços. E serviços têm uma margem bruta muito maior. Serviço tem uma margem bruta de mais ou menos uns 65%. Produtos, mais ou menos uns 32%. Com esse movimento que eles estão fazendo, eles vão aumentar a margem bruta de produtos e também vão se vender bastante iPhone, com aquela estratégia de hub que a gente já falou, eles vão ainda potencializar ainda mais o crescimento da parte de serviços. É aquele negócio que a gente fala, uma empresa não vale dois tris só por causa do seu design, só por causa da sua inovação, mas também por causa da sua estratégia muito bem definida. Lembrando que a gente teve todo o lockdown, teve todo o problema no mundo, e a receita da Apple, até os primeiros 9 meses, que foi onde pegou o efeito inteiro do coronavírus, a receita cresceu 6%, com as lojas fechadas, hein, pessoal? Então esse negócio é espetacular. Por isso que a gente vai acompanhar ainda, e é case do nosso GBP, e também vai ser um case muito interessante para analisar no Strategy Finance. Show de bola. Pô, agora vamos mudar um pouco de segmento, pessoal. Falar de educação. A gente gosta bastante, né? Suspeito para falar, mas vamos começar aqui com uma notícia, né? Queria que o Renato comentasse também, do valor econômico. A AFIA investe 1,3 bi de reais em compras em 2020. O maior grupo educacional de cursos de medicina fechou 5 transações nesse ano. Renato, eu lembro até hoje, né? A primeira vez que a gente falou da AFIA foi no prospecto lá do IPO, eles abriram capital lá fora, foi aquela festa e tal. E agora fechou, né, esse investimento bem forte que eles fizeram em 2020. O que você tem aí para comentar da AF e dos movimentos estratégicos dessa empresa? Legal. Falando um pouco sobre o mercado de educação, a Afia, como você falou, Habib, a gente analisou lá na abertura de capital, que o segmento é fantástico, a parte de saúde, capacitação, etc. De fato, é um negócio muito bom, o case foi muito bem vendido ali na Nasdaq, que conseguiu fazer a grande abertura de capital. Com esse dinheiro que eles levantaram, eles começaram a executar a estratégia que eles tinham pré-definido no IPO, que é o seguinte, eles vão comprar, vão aumentar bastante aí a oferta de vagas em medicina, porque é um negócio que tem déficit no Brasil. Depois eles vão passar por uma fase de integração para melhorar bastante os resultados. E depois eles iam dar um pezinho ali no que eles falaram que é o Digital Health Tech Transformation, que eles vão fazer toda a parte de digital dentro dessa parte de ensino. E, de fato, foi o que eles fizeram. Pré-IPO, eles fizeram 9 aquisições, depois eles fizeram todas essas compras aí que você falou, e agora eles estão no processo de quê? Integração, para conseguir ganhar escala, porque a gente fala, comprar, quando você tem dinheiro, é a coisa mais fácil que tem. Difícil é depois você capturar toda a sinergia, né? Que em teoria é muito legal, né? Mas que na prática é difícil de acontecer. Eu peguei os resultados aqui do segundo trimestre da AFIA e ele mostra que essa parte de integração das operações adquiridas ela vem acontecendo e vem sendo refletido nos financials. Então, assim, ó, receita líquida dos primeiros 6 meses de 2020 cresceu. Lembra que a gente analisou Cogna, analisou toda uma outras empresas de educação, a gente viu que todo mundo estava sofrendo bastante. A AFIA está mostrando a robustez do seu modelo. Então, mesmo com pandemia, com um monte de problema, ela vem tendo crescimento. O crescimento de receita. Crescimento de receita, 36%. Olha que fantástico em relação aos primeiros 6 meses do ano passado. A margem EBITDA cresceu. Ela cresceu de 37,9, que já era uma margem de EBITDA excelente, para 47,4. Então, assim, é uma empresa que já está com uma receita no primeiro semestre de 546 milhões de reais, vai para mais de 1 bi aí de receita por ano, então já é uma empresa grandinha. E aí o que acontece? Como a margem EBITDA vem crescendo, eles mostraram que eles conseguiram fazer um aumento da margem EBITDA de todas as aquisições que eles fizeram em 2018. Então, a Faculdade de Itajubá, a FADEP, a Nova FAP, IPEC, Santo Agostinho, todas foram adquiridas em 2018, todas estão com uma margem EBITDA muito maior. E eles falaram que eles estão agora fazendo a parte de integração das últimas que eles compraram. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a parte de plataforma digital. Eles compraram uma empresa chamada PebMed, que tem um app, toda uma parte de serviço digital para ter conteúdo ali para o pessoal da área de saúde, né? Eles falam que pagaram 4 vezes a receita, mas é porque tem um LTV sobre CAC de 22, tem um NPS de 85, tem aquele grande potencial de crescimento.
E agora eles acabaram de comprar uma empresa chamada iClinic, que também é uma empresa digital, para você conseguir também fazer toda a parte de gestão, para quando você vai lá para... você se forma e aí você tem que fazer toda a parte de gestão administrativa lá da clínica, etc. Então é interessante, porque agora eles estão dando um passo além, né, na verticalização, prestando serviço ali para quem se forma nas faculdades, na área de ensino deles. E aí o que aconteceu? Quem era sócio dessa empresa? A famosa SoftBank. Então agora a SoftBank também é sócio minoritário da AF. Espero que não traga todo o azar, já carregando aí de vários investimentos incorretos que o SoftBank fez. Mas a AF é um modelo bem robusto e interessante de se acompanhar. Pois é, e uma das divisões que eu particularmente gosto muito, acho espetacular em resultado aí da AFIA, é a divisão de cursos para residência médica, né? Eles têm aí a MedCell, que é uma fábrica de dinheiro impressionante. O pessoal de medicina se mata para pegar as residências, essas provas são super difíceis, concorridas, e os cursinhos têm uma margem espetacular. Vale bem a pena aí dar uma olhada nos resultados da AFIA, é uma empresa bem legal. Bom, seguindo aqui, né, falando em cursinho, né, aproveitando, peguei uma notícia aqui do Neofeed. Poliedro lança, entre aspas, Netflix escolar para enfrentar os tubarões da educação básica, né, aqui falando, citando a Somos e a Arco, né, que são grandes representantes da educação básica. Má, queria seus comentários, né? O Poliedro, ele é muito conhecido na região de São Paulo, São José dos Campos, onde ele foi criado, né, mas ele já ocupa uma série de escolas aí Brasil afora com o seu sistema de ensino, né? Só que é muito menor do que as outras empresas. Enfim, como que está esse negócio aí do Poliedro competindo nesse mercado? Ótimo, beleza, Habib. Até antes de falar do Poliedro, falar um pouquinho, né, do setor tá aí sofrendo, óbvio, com a quarentena, né? Então o pessoal não está indo para aula, né, os sistemas de ensino que estão bombando nesse lugar, né? E quando a gente olha a pandemia, é claro que ela foi um acelerador disso, mas já estava se investindo em sistema de ensino, em digitalização do ensino, né? Mas ainda é muito pequeno. Então, assim, que nem você falou, a parte de educação básica é bem tradicional, tem os players grandes. E em 2019, a parte de educação básica movimentou 76 bi de reais no Brasil, sendo que só 6% ainda foi sistema de ensino. Então, ainda tem espaço para aumentar, né? E até vendo, né, essa borbulha aí do mercado, espaço para aumentar, né? Então, a Somos fez abertura de capital, desculpe, da parte B2B de educação básica deles. A dona do Ângulo e do Pitágoras captou 2 bi de reais para fazer aquisição, e lá em 2018 a Arco fez a IPO, também captou 780 milhões de reais, e a gente até já falou bastante dos investimentos aí da Arco, né? Então tá realmente todo mundo brigando aí. Então o Poliedro realmente ele não é tão grande quanto os concorrentes, mas ele é bem grande, né? Ele já tem mais de 140 mil alunos e mais de 480 escolas. E ele fala que ele tem uma vantagem de ser pequeno, porque como ele não tem capital aberto, ele consegue procurar inovação, consegue apostar em disrupções, mesmo que não tenha um retorno rápido no curto prazo, né? Mesmo que venha a vir um erro ali que traga outra inovação no lugar, porque ele não precisa ficar dando explicação para investidor, né? E até agora ele está lançando essa plataforma, né? Que é o ponto aqui da notícia, aproveitando a reforma do ensino médio, que vai entrar em vigor no ano que vem, que você tem uma carga horária de disciplinas obrigatórias, que tem os conteúdos específicos, né, que a gente mais velho está acostumado, e vai ter uma carga horária também das disciplinas diferentes aqui, né, que tem que ser no mínimo 1.200 horas, que seria 40% ali do mínimo do obrigatório. E as escolas vão ter até 2023 para se adaptar. Então, para ajudar as escolas a se adaptarem, eles fizeram essa plataforma. E aí, o segundo clichê do dia, né, que eles falaram que é o Netflix da educação. Então, eles fizeram trilhas de aprendizado num modelo de assinatura que pode ser comprado pelas escolas parceiras, que já tem material deles, e por novas escolas que não tem material deles, não tem problema, você consegue comprar essa plataforma também. E aí, a intenção é que você tenha os conteúdos diferentes aqui. Então, eles já fizeram, por exemplo, conteúdo de empreendedorismo,
de gamificação, de brasilidades. E eles também fizeram um jeito que os professores conseguem gravar o próprio conteúdo e usar na própria escola, ou até vender os direitos e o Poliedro consegue expandir isso para outras escolas. Eles falaram também que eles têm outros 4 grandes projetos nessa direção de personalização de ensino e ensino virtual, e um deles, por exemplo, é uma plataforma de aprendizado adaptativo de matemática. Está bem interessante, eles já estão testando com 200 alunos deles, mas a intenção é você perceber ali o nível de conhecimento do aluno e poder sugerir as atividades dele de forma personalizada e ainda usar a gamificação nisso. Então, a matemática começa a ficar legal, né? E é mais ou menos isso. Então, eu imagino aí que a parte do sistema de ensino vai continuar crescendo, não só por pandemia, mas porque isso já era uma tendência. Ano que vem, as escolas vão sofrer para se adaptar com essa nova grade, e é um prazo até curto para ensino, né? E eles vão provavelmente se dar muito bem com isso. Pois é, mas é um mercado, como você falou, né, bastante pulverizado, você tem muita oportunidade de crescimento no sistema de ensino, né, e descentralizado, né, o Brasil inteiro aí muitas vezes pode usar desse tipo de solução, então tem expectativa mesmo, né, e a reportagem mesmo fala, você comentou, né, o Poliedro é um peixe menor aí, sem capital aberto, né, não precisa dar tanta desculpa ou tanta justificativa para investidores, né, pode correr por de outras formas, né? E aí, para não ficar de fora, né, a gente precisa falar de algum prospecto aqui de IPO, a gente vai falar de mais um depois, mas no setor da educação, a gente tem uma notícia aqui, valor econômico, Cruzeiro do Sul Educacional protocola prospecto para IPO, né? O Grupo Cruzeiro do Sul, Renato, ele é bem grande, bem antigo, né? O que você tem a dizer desse prospecto aí, um pouco das características do grupo? Legal. Mantendo a nossa análise aí do setor de educação, como a gente está vendo, né, alguns segmentos eles estão indo bem, outros segmentos eles estão indo mal. Na média ali, né, a gente não pode falar que um segmento específico está sendo muito ou menos afetado ali, muito afetado pelo Covid. Então a gente viu lá que a parte de saúde está indo bem. A parte mais de ensino superior tá um pouquinho pior, a gente viu lá da Cogna, etc. Mas a parte do sistema de ensino sempre é aquele grande potencial. E aí dentro desse cenário aí todo, né, que a gente falou também semana passada da Laurent, vendendo lá suas operações, houve o registro da intenção de abertura de capital da Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul ela foi fundada em 1965, então é uma empresa, uma empresa de educação bem antiga, que veio crescendo bastante via aquisições. Eu vou contar um pouco da história rapidamente, mas as grandes marcas que tem embaixo do guarda-chuva aí da Cruzeiro do Sul é o quê? A própria Universidade Cruzeiro do Sul, a Unicity, a Universidade Positivo, que foi comprada ano passado, ali do Grupo Positivo, e a Brás Cubas, que todo mundo conhece aí bastante, são marcas bem conhecidas no mercado. O interessante é que eles trabalham com um modelo ali de manter a marca da universidade, só que eles sempre usam um símbolo, né, que todo mundo conhece quando você bate o olho, que faz parte do mesmo grupo. Mayara, você que é especialista em marketing aí, branding, o que é isso, hein? Então, isso a gente chama de endorsement brand ou uma marca guarda-chuva. Eu gosto mais do termo endorsement brand porque ela funciona como realmente um endorso, um carimbo de qualidade, e você consegue unificar as marcas sem tirar a marca da própria universidade. Então, por exemplo, a UP, a Universidade Positivo, que eu conheço mais, que eu sou de Curitiba, ela tem uma marca muito consolidada no Paraná, e ela atrai até alunos de São Paulo daqui, né? Então, se você comprar e tirar a marca, você está perdendo o valor da empresa. Então, eles colocam essa marca da Cruzeiro do Sul como se fosse um endorsement para falar, ela tem a marca UP, mas tem também a do Cruzeiro do Sul, né? Se você não conhece, e ajuda a dar esse selo de qualidade, que é a estratégia que a Nestlé faz muito bem. Excelente. E isso daí é bem interessante, porque são estratégias de branding que são refletidas também numa pesquisa que eles colocaram lá no prospecto do IPO. Eles falam que 38% dos alunos que buscam o grupo Cruzeiro do Sul é por causa da qualidade e tradição. Olha que interessante. Então, essa transferência de brand equity das faculdades tradicionais até para o grupo grande, ele está acontecendo. 25% é empregabilidade. E aí depois tem infraestrutura, etc. Mas isso é bem interessante. Bom, a empresa ela tem atualmente 330 mil alunos, é o quarto maior grupo educacional do Brasil, 25 campos, e 1.134 polos de educação à distância. Então, assim, é um grupo grande, gigante,
que está, né, tentando fazer a sua abertura de capital. E aí, uma das coisas que é importante a gente saber é por que ela está querendo fazer a abertura de capital, sendo que o mercado está mais ou menos, né? Bom, primeiro porque é importante saber um pouco da história. Ela foi adquirida, na verdade, assim, um fundo private equity comprou uma participação deles lá em 2012, Actis, e começou a fazer toda a parte de crescimento que todo private equity busca na hora que faz o investimento numa empresa. E aí o negócio veio crescendo bastante via aquisições, só que o mercado estava bem ruim. E o que aconteceu? O GIC, que é aquele fundo soberano de Singapura, comprou a participação da Actis em 2017 e manteve aí o ritmo de crescimento do negócio. Ou seja, a Universidade Cruzeiro do Sul, ela cresceu bastante via aquisições. E isso veio se refletindo bastante no crescimento de receita. Então, eles pegaram ali um CAGR de 2011 até 2019 de mais ou menos 27% de crescimento anual. Olha que interessante. Então, tudo via aquisição. A receita do ano passado foi de 1 bilhão 474. E desses primeiros 9 meses, está um pouquinho maior do que a do ano passado. Ano passado, nesses mesmos 9 meses, foi 1 bilhão 109, agora foi 1 bilhão 331. Mas sempre lembrando que aquela receita é aquela receita que você reconhece contabilmente, mas tem todo aquele efeito da pandemia que o pessoal não está pagando. Então, as provisões de devedores duvidosos, como na Cogna, como na Anima, também vai pegar forte aqui, o que diminuiu bastante o EBITDA. O EBITDA ali caiu de 308 milhões nos primeiros 9 meses do ano passado para 222. A margem EBITDA caiu de 27,8 para 16,7. Então, o que acontece? Os resultados eles estão se deteriorando e a empresa ela veio crescendo via aquisições. O que eu quis olhar logo de primeiro? Eu falei assim, é certeza que esse negócio deve estar com uma dívida violenta. Aí eu fui lá no prospecto, dei uma olhada na dívida. Qual foi a minha impressão, a minha falta de surpresa, na verdade, de ver que, de fato, a empresa está endividada até a tampa. Ela tem 2 bilhões de dólares, não, de reais. E se fosse dólar, estava ferrada, né? De reais de dívida líquida, tá? Contra um EBITDA ano passado, vai ser menor, hein, esse ano, né? Contra um EBITDA ano passado de 300 milhões, acho que o múltiplo dívida líquida sobre EBITDA está bem alto. Então, provavelmente, eles vão para uma abertura de capital para tentar fazer o quê? Jogar dinheiro novo na companhia, diminuir bastante essa estrutura de capital, esse nível de endividamento, para conseguir ser saudável, para conseguir, eventualmente, manter o ritmo de crescimento do negócio. Eles fizeram uma emissão de debênture até bem feita, jogaram boa parte da dívida de curto prazo para longo prazo, toda a dívida está em reais. Ah, muito bom, gostei desse negócio, né? Então, diferente das outras empresas aí que fizeram dívida em dólares, daí está em dívida em real, mas é uma empresa que está precisando de capital até para conseguir melhorar um pouco da posição de caixa para diminuir esse nível de endividamento. Vamos ver aí como que vão ser cenas dos próximos capítulos. Eu fiz uma análise por múltiplo aqui, pegando Cogna e Anima. Dá para chegar, vamos gravar esse número aqui, né? Mais ou menos um market cap de 2 bilhões e meio. Tá? Versus, então eu peguei EV sobre EBITDA, EV sobre sales, dá mais ou menos 2,5 bilhões de reais na abertura de capital. Então, vamos ver se de fato eles vão conseguir fazer o roadshow, convencer o pessoal que tem uma tese de crescimento, etc. E vamos gravar esse número aí, que provavelmente vai ser o número da abertura de capital. Está marcado, né? Cobrarão depois, né? A gente vai provavelmente cravar um valor bom se sair, né? Vamos acompanhar porque tem alguns aí que já ficaram para trás, que a gente comentou e provavelmente não sairia mesmo naquela época e não vai sair nos próximos meses. Mas essa é uma possibilidade. Vamos lá agora mudar um pouquinho, chega de educação, viu, pessoal? Vamos agora para outros setores sem educação. Não estou brincando, a gente vai falar um pouco de setores mais diversos aqui. Para comentar rapidinho, Renato, peguei uma notícia aqui, que foi um pedido de um grande aluno nosso, né, o Luigi, um abraço para ele. Fundo compra lojas da Pernambucanas, do Valor Econômico. O título está meio esquisito aqui, mas basicamente um fundo imobiliário do Credit Suisse fez aquisição de 66 lojas do grupo Pernambucanas. Renato, esse grupo é muito grande, muito conhecido, já tentou no passado aí abertura de capital, já tentou emissões, já fez emissões, mas queria entender como que está o momento hoje do grupo e o que tem a ver com esse fundo aí comprando os pontos. Legal.
Bom, essa notícia ela tem alguns pontos interessantes de análise. O primeiro que o grupo Pernambucanas, né, as lojas pernambucanas, provavelmente devem ter sofrido bastante com a quarentena, etc., como todo o varejo de uma forma geral. A princípio, o segmento que ela atua foi um dos mais atingidos com o Covid. E aí, provavelmente, a empresa deve estar passando por uma certa dificuldade em termos de resultados operacionais. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ela já tentou fazer, ou pelo menos já houve conversa de mercado para fazer uma abertura de capital. Se houve essa conversa no passado, eu acredito que a empresa deva estar um pouco endividada. Então, isso daí também causa uma certa pressão, né? Se a gente juntar essas duas informações, resultados financeiros deprimidos, com uma dívida provavelmente grande dentro da companhia. E aí o que acontece? Você tem vários imóveis onde você tem as lojas pernambucanas, que a maior parte das lojas são lojas de rua, pelo que eu consigo perceber. Perfeito. E aí esses imóveis, atualmente, eles têm um valor violento para aqueles fundos imobiliários. Por quê? Porque a taxa de juros está baixa, todo mundo está buscando aí pelo menos um rendimento um pouquinho maior do que 2%, né, que é a nossa Selic atualmente. Então, os fundos estão bombando, principalmente aqueles que dão um pouquinho de rentabilidade dentro de operações de fundo imobiliário. E aí, para eles, é ótimo fazer esse tipo de operação. Por quê? Chega lá o fundo, nesse caso do Credit Suisse, negocia com as lojas pernambucanas, pega todos esses imóveis, tá? E aí você vende esses imóveis para o fundo, e o fundo ele já tem os imóveis alugados, olha que fantástico, ou seja, já está alugado, porque já tem cliente. Os contratos são de médio e longo prazo, ou seja, com duration relativamente grande e garantido em termos de contrato, com um cliente que provavelmente não vai dar calote, né? Porque ele já tem uma loja lá centenária por muitos anos, etc. E você faz como se fosse do lado das lojas pernambucanas uma operação de crédito, onde você consegue captar dinheiro vendendo esses imóveis. E por causa do FII, é ótimo também, porque você já pega nesses vários imóveis já com locatário, com contratos de longo prazo. Olha que fantástico, né? Então você consegue garantir uma rentabilidade para o cotista do fundo e ainda consegue garantir também, né, um valor agregado dentro da operação. Então, essa chama leaseback. O grupo GPA fez exatamente a mesma coisa. Por que provavelmente as lojas pernambucanas fizeram isso? Para conseguir levantar grana, para conseguir diminuir um pouco do nível de endividamento. Esse é um. Se não for isso, o que provavelmente eles fizeram? Eles fizeram uma conta de ROIC. Ah, o que é a conta do ROIC? Eles veem quanto que é o lucro operacional, o lucro líquido operacional dividido pelo capital operacional. E no capital operacional tem o quê? Tem todos esses ativos. Será que faz sentido a gente manter esses ativos não pagando aluguel? Ou faz mais sentido a gente transformar tudo isso em dinheiro, tá? E aí pagar o aluguel, mas na conta de chegada lá o ROIC fica maior? Provavelmente foi essa conta que o CFO fez, né, para diminuir o nível de endividamento ou eventualmente aumentar o ROIC da companhia. Então eles vendem, pagam um aluguel, mas no agregado, né, liberaram capital e aí vão conseguir utilizar esse capital para fazer qualquer outra coisa, né, fazer expansão, fazer pagamento de dívida cara. Então vão conseguir liberar um capital aí para dar mais rentabilidade para o acionista. Então é uma operação bem boa, né? Tanto para o lado do fundo quanto para o lado das casas das lojas pernambucanas. Pena que não tem capital aberto para a gente conseguir analisar, mas provavelmente essa operação ela tem mais ou menos esse tipo de objetivo, que a gente aprende em finanças corporativas e valuation. Muito bom, espero que tenha esclarecido as dúvidas aí do nosso querido aluno e um abraço de novo, né, para o Luiz. Bom, vamos lá seguir para a próxima notícia, pessoal. Essa daqui do Neofeed. Em alta no arroz com feijão, Camil reforça apetite por aquisições, né? Então o pessoal comentava, falou do aumento do preço do arroz, aquela loucura, tal, enfim. A Camil divulgou os resultados, né? Eu fui dar uma olhadinha lá nos resultados, entender um pouco como esse negócio do arroz influenciou, né? Eu queria entender aí, viu, Renato? E aí, você substituiu o arroz na sua dieta, trocou pelo macarrão, não? Lógico que eu troquei, inclusive eu estou usando bastante os cupons do Rappi, né? Que a Mayara falou que está fazendo super app, aí está comprando no mercado. Estou utilizando aí e não estou comendo arroz não, o arroz está muito caro. Pois é, né? O preço de fato subiu, né? Eu dei uma olhada aqui no preço das sacas aqui dos itens da Camil, né? Então a Camil, ela é gigantesca, né? É uma empresa aí, uma das líderes no mercado de alimentos aqui no Brasil, né? Eles fazem a industrialização, a comercialização e distribuição de grãos, né? Especificamente aí praticamente só arroz e feijão.
açúcar e pescados enlatados, né? Eles têm hoje 17 centros de distribuição e 13 plantas aí produtivas para as operações, né? E não é só Brasil. Vou falar um pouquinho como que funciona, né? Eles divulgaram o resultado deles é um pouquinho diferente, eles fecham o trimestre em agosto, né? Por isso que saiu agora, se bem que não teria problema atrasar, né? A CVC, por exemplo, divulgou do primeiro tri agora só, né? Então, beleza, a gente está acostumado com os atrasos, mas aqui no caso não, né? Eles divulgaram esse segundo tri do ano, de junho a agosto, e o resultado foi o seguinte, né? Neste trimestre, eles tiveram uma receita líquida de 1,9 bilhões de reais. A receita que aumentou 56% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Isso devido muito ao aumento dos preços dos produtos, tá? Então, mas não foi só isso. E o legal da receita é que eles divulgam nos resultados segmentado por item, né? Então, arroz representa 34% da receita deles. O volume do arroz, né, o arroz Camil principalmente, tem outras marcas, mas o Camil é mais representativo, né, cresceu 14% em volume, e o preço aumentou mais ainda. Né? Só para você ter uma ideia do preço, né, o preço da saca de arroz de 50 quilos subiu nesse período de um ano que eu estou analisando aqui, né, do segundo TRI de 2019 para o segundo TRI de 2020, subiu de 45 para 75 reais. Né? Então foi um aumento bem representativo. Feijão representa 7% da receita, pequenininho na receita. O volume caiu 12%, mas o preço subiu mais que o preço do arroz. Né? Então o preço da saca de 60 quilos do feijão subiu de 150 reais, bateu 220 agora, mas já chegou a mais de 300 durante a pandemia. Então mais que dobrou o preço da saca de feijão. O açúcar, o feijão também é Camil e tem outras marcas menores aí, regionais. O açúcar, eles compraram o Açúcar União. Né? Tem uma operação interessante que a Mayara chegou a comentar. Como é que foi a história aí do Açúcar União, Má? Exato, né? Então, olha como é engraçado o portfólio das empresas, né? Lá atrás, a PepsiCo, que você fala, faz refrigerante, salgadinho, né? Comprou a Quero Coco. E aí, junto do portfólio, veio a água de coco e, né, o atum coqueiro. E aí eles fizeram a venda, então, para a União, para a Camil, né? Pois é, né? O atum coqueiro. Aí você fala, bom, a Camil, né? A Camil tem o Açúcar União, tem o arroz, o feijão e tem também atum, né? Atum, sardinha, né? Em lata. A marca Coqueiro é uma delas, né? A principal nessa operação que a Mayara comentou, né? No caso dos pescados, né, que eles chamam, representa 8% do volume de vendas, da receita, desculpa, e o volume de vendas cresceu 56%, pessoal. Então a galera está consumindo bastante atum aí e sardinha. Eles têm uma receita forte de exportação, 35% da receita é da divisão internacional, né, que junta aí boa parte desse portfólio que eles têm, e os principais países são Uruguai, Chile e Peru, em ordem de volume de compras. Né? Eles tiveram uma margem bruta de 23%, que se manteve, viu, pessoal? Então, o volume cresceu e a margem foi mantida. E o EBITDA, uma margem EBITDA de 11%. O lucro líquido foi de 138 milhões, dá 7% de margem líquida. Então, uma operação estável, né? Eles têm números aí estáveis ao longo dos anos, razoavelmente apertado aí, mas faz parte do modelo de negócio, né? Então eles trabalham com basicamente essa diferença do custo da saca e o preço que eles conseguem revender aí no mercado. Um ponto interessante, né, o Renato falou do endividamento, né, eles têm uma parcela da dívida em dólar bem parecida com a representatividade da receita de internacional. Né? Então aí eu acho que o Renato já não teria tanto problema aí nesse sentido, dado que boa parte da receita, uma parte da receita está atrelada ao dólar, fora o aspecto das commodities que também estão atreladas ao dólar. E eles têm uma dívida líquida sobre EBITDA, uma alavancagem de 2 vezes, então está bem controlado. O que aconteceu com a Camil foi, de fato, né, eles tiveram aumento forte de receita, com um pequeno aumento do volume em boa parte dos produtos, mas muito devido ao aumento do preço e a manutenção da margem bruta. Né? Então, o aumento aí foi refletido no consumidor final, para problema do Renato, que trocou aí pelos cupons da RAP. Né? Mas esse foi o resultado da Camil. Né? Agora a gente vai para a próxima notícia, né? Indo agora realmente para pro mato, hein? Agora eu queria que a Mayara comentasse, né? Essa daqui também do Neofeed. Neofeed está com umas boas notícias aí recentemente.
Na São Martinho, a Fazenda do Futuro está perto de virar realidade. Mara, a gente quando pensa em setor sucroalcooleiro, cana-de-açúcar, o que vem em mente é realmente aquela coisa raiz, né? Um negócio bem roots. Mas parece que a São Martinho está colocando aí a indústria 4.0 com tudo lá dentro, né? Exato, e aqui, não, é indústria 4.0, eles chamaram aqui de usina 4.0, mas eu amei essa notícia porque tem tudo a ver com o que a gente ensina em sala de aula. Mas vamos lá, né? Quem que é São Martinho? Então, eles têm aí uma capacidade de moagem de 24 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano. Então, eles são gigantescos, né? Os maiores do Brasil. E eles têm uma coisa muito legal aí desse setor, que não é o tema da notícia, mas é bem interessante, porque a cana produz etanol e produz açúcar. Então, você pode decidir, mesmo depois que você já plantou, qual produto final você vai fazer. Então, agora, por exemplo, na pandemia, que o etanol está em baixa, né? As pessoas não estão saindo muito de casa, eles resolveram fazer mais açúcar do que o normal, e aí digamos, o equilíbrio aí máximo que eles podem fazer de aumento de açúcar é 50-50, né? Então, eles vão fazer 1 bilhão de litros de etanol e 1,4 milhão de toneladas de açúcar. E aí, com tudo, toda essa produção, eles têm um faturamento mais ou menos de 3,7 bi de reais e tem mais de 12 mil funcionários trabalhando e hoje um market cap de 7,5 bilhões de reais. Então, são gigantes, né? Deu para perceber. Dentro do grupo deles, eles têm a usina que leva o mesmo nome, que se chama São Martinho também, e é no interior de São Paulo. Ela é a maior usina do mundo e pode moer aí 10 milhões de toneladas de cana por ano. Nessa usina, eles têm um centro de estudos que está sempre olhando melhoria de processo e planejamento de longo prazo. E foi aí que eles começaram a olhar novas tecnologias. Então, a gente ensina em sala de aula sobre a indústria 4.0, a gente fala muito de conectividade entre os devices e as máquinas, e a gente usa até o exemplo de agronegócio com colheitadeira, com trator, né? Então, é exatamente alinhado com o que a gente fala. E por coincidência, semana passada, a gente falou de indústria 4.0 em 2 semanas de engenharia, né? Engenharia civil, lá da Federal do Triângulo Mineiro, e das engenharias de produção de São Carlos. Então, um abraço aí para vocês, foi um prazer participar e, ó, assunto bem atual, né? Então, eles, 2 anos atrás, né, o São Martinho já tinha feito um teste nessa usina São Martinho, colocando 4G, e deu muito certo, e depois expandiram para as outras usinas. Então, agora eles estão fazendo a mesma coisa com o 5G, né? Eles viram que o 5G pode trazer as máquinas muito mais automatizadas, até se movendo sozinha, e aí estão estudando como fazer isso. Quando eles colocaram primeiro o 4G, olha que interessante, olha o tamanho do monstro, né? Eles fizeram um Waze próprio deles. Por quê? Porque eles têm 22 mil quilômetros de estradas dentro das propriedades deles. Então, não era só uma questão de você ter os funcionários com o mapa na cabeça do melhor caminho, porque é muito grande, né? Então, eles tinham ali as máquinas com caminhos automatizados quando eles fizeram 4G. Agora eles estão mirando nas máquinas semi-autônomas, né, no 5G. Outra coisa legal que eles já fizeram também com toda essa conectividade foi, por exemplo, os focos de incêndio. Então, antes o funcionário tinha que ver e aí avisava os brigadistas pelo rádio. Hoje não, eles têm 6 câmeras, 6 antenas com câmera de longo alcance, ela já manda o sinal para a central de comando deles e as coordenadas computadorizadas já são enviadas para o computador de bordo dos caminhões de combate de incêndio. Então, eles estão investindo muito nessa automatização e tecnologia. Mas então, eles foram lá, fizeram essa parceria com a Ericsson para colocar 5G na lavoura. Eles estão fazendo agora teste na usina São Martinho para a safra de 21-22, mas eles querem já estar prontos para a safra de 22-23 já expandir para as outras usinas de São Paulo e também em Goiás. E a intenção aí é, óbvio, né, ganhar eficiência e fazer economia. Juntando todas essas eficiências com tecnologia que eles estão fazendo agora e pretendem fazer no futuro, eles imaginam que o custo da tonelada de cana vai cair de 90 para 72 reais, ou seja, 20% de queda no custo. Sensacional, né? Às vezes a gente faz um programa de redução de custo para atingir ali 5%, né? 20% é mais do que bom.
E aí, nessa central de monitoramento deles, eles conseguem já utilizar esses sensores para ver as máquinas que estão no campo. Então, eles olham lá onde que a colheitadeira está, qual velocidade que ela está. E a colheitadeira tem sensores ali, né, que vê se tem alguma peça que está precisando ser trocada, ou se, por exemplo, o funcionário que está dirigindo está pisando muito, e aí pode acelerar a troca de alguma peça, ou então gastar muito combustível, e aí já dá um alerta de, pare de acelerar muito que você vai gastar muito combustível. E só, por exemplo, com esse alerta de combustível, eles já conseguiram economizar 3 milhões de reais nessa última safra, né? Outra coisa que eles querem utilizar o 5G é para a parte de agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como a gente chama hoje, né? Então, utilizar drones com câmeras super sensíveis, conseguir olhar onde as pragas estão e poder aplicar cirurgicamente os defensivos. Então, você não coloca muito pela saúde e pelo gasto, né, com o produto, e essa tecnologia se paga e ainda traz redução de custo, né? Então, super interessante. De novo, agro é o setor que move o Brasil, né? Podia não ser o único, mas que bom que ele existe. E a Ericsson mesmo falou, esse é o primeiro projeto de 5G, de tecnologia que a gente está fazendo no agronegócio no mundo, né? O Brasil, ele realmente está muito à frente. Mas, né, esse projeto vai ser, né, esse piloto está sendo implementado, mas ele só vai realmente usar a frequência 5G depois que sair o leilão. Por enquanto, ele está usando algumas frequências aí de puxadinho, né, o que dá para usar agora. Mas quando aí sair, vai estar ali na plenitude. Pois é, né? Por enquanto fica no 4,5G, né? Acompanhando aí a tecnologia até sair essa licitação. Muito bom. E para finalizar, a última notícia do BTC Journal dessa semana, né? A gente muda um pouquinho do setor, volta um pouquinho para o setor de saúde, né? Mas não educação em saúde, agora saúde mesmo. E a notícia do valor econômico. Redditor apresenta pedido de registro de oferta pública de ações, ou famoso IPO, né? Renato, você deu uma olhada no prospecto, a minha pergunta é essa. Como está este prospecto, hein? Bela pergunta. Esse prospecto está uma porcaria, né? Não tem relatório de auditoria, não tem os financials detalhados, nota explicativa. Assim, não gostei muito desse prospecto. Provavelmente eles vão dar uma melhorada depois, né? Porque eu peguei bem o preliminar mesmo. Mas vamos ver se, com um pouco de apetite aí com os investidores, eles não vão dando uma engordada em informações relevantes para os investidores. Mas é interessante a gente analisar esse negócio, pelo menos com as poucas informações que a gente tem, porque é um business de hospital. Então a gente não tem nenhum comparativo aí só de hospital para a gente conseguir ver, mas é uma coisa interessante porque diz, pelo prospecto, que a maior rede de hospitais privados do Brasil tem atualmente 52 hospitais, 45 clínicas oncológicas, mais de 8 mil leitos e tem mais de 51 mil colaboradores. Então é uma empresa grande, vários hospitais. Ela tinha o BTG como sócio lá atrás, aí o BTG vendeu essa operação ali para o GIC, e aí o Fundo Soberano de Singapura, e aí agora também tem o Carlyle aí como um dos grandes investidores. Então imagina, né? Tem lá um fundo soberano e tem um private equity por trás do negócio. O que você acha que aconteceu com a operação? A operação cresceu rapidamente. Então eles saíram fazendo aquisição a rodo. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2009 eles tinham 9 hospitais, agora tem 52, tá? 54 atualmente, na verdade, né? 52 mais 2 ali sobre administração, tem bastante hospital. E aí o que aconteceu? O negócio veio crescendo bastante, os financials também vieram melhorando bastante até a pandemia. Então, ó, peguei aqui um dado. Em 2018, eles tiveram um faturamento, uma receita líquida de quase 11 bilhões de reais, bastante. Ano passado foi 13,3, então, assim, é um negócio gigantesco. Então, vem crescendo bastante, começou lá em 1977, para você ter uma ideia. E aí, o nome Redditor, ele veio de uma história interessante que eles compraram aquele hotel, era um hotel em Copacabana que chamava Copador, e aí eles transformaram o hotel em hospital. E aí virou Copador, Redditor, e aí saíram fazendo aquisição aqui em São Paulo, eles têm aquele São Luís, que o pessoal conhece bastante. Então, no prospecto, eles falam bastante sobre inovação, pioneirismo. Então, que eles fizeram toda a parte de operação integrada, em centro cirúrgico e diagnóstico, para dar velocidade.
usaram a metodologia Smart Track para quando o paciente entra no hospital, ele já tem lá um caminho correto para aumentar a eficiência dos atendimentos, diminuindo, obviamente, o custo, etc. Então, é uma coisa bem interessante, né? Eles contam bastante essa história dentro do prospecto. Falam que o nível de ocupação dos leitos vem sempre ali em torno de uns 76%, que falam que é uma média bem saudável para o segmento. Perfeito. O que aconteceu? Eles divulgaram o resultado, né, dos primeiros 9 meses. Em termos de receita, ele está em linha com o ano passado. Então, até os primeiros 9 meses foi 9 bilhões 861, uma quedinha de 0,3% em relação aos mesmos 9 meses do ano passado. No entanto, por causa das internações da pandemia, a princípio, essas internações ocuparam os leitos, porém com uma margem bruta menor. Então, a margem bruta caiu de 26% para 15%, o que derrubou também o resultado líquido do negócio, de 9,2% nos primeiros 9 meses do ano passado para 1,6%. Então, o que aconteceu? O resultado despencou. Apesar da receita ser mais ou menos a mesma, né, o custo aumentou bastante, obviamente a eficiência da operação também. O EBITDA, ele caiu de 2,6 bilhões de reais para 1,4. Então, teve uma queda de 44% no EBITDA dos primeiros 9 meses do ano passado. Aí tem um ajustado, né? Aquele ajustado, o famoso marretado, né? Aí a queda é só de 26%, né? Então é 2,7 contra 2 bilhões. Mas beleza. E aí, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, é igualzinho da Cruzeiro do Sul, né? Por que vai querer fazer abertura de capital nesse cenário horroroso que estamos, né? Como eu falei para vocês, Private Equity fez aquela aceleração de crescimento via aquisição, está endividado até a tampa. Então, vamos lá, nível de endividamento. Ano passado, eles fecharam com endividamento líquido de 10 bilhões, tá? Contra um EBITDA ali de 3,5. Então, dava mais ou menos uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,85, que ainda estava ali no patamar, ali no limiar do aceitável, né? Beleza. Aí, o que aconteceu? Como que está agora, como eu falei para vocês, que o EBITDA caiu bastante. E aí a empresa ela pegou um pouco de captação de dinheiro no mercado até para conseguir, né, sobreviver dentro desses resultados horrorosos. Então a dívida líquida deles foi para 12 bilhões e meio contra 10, ou seja, adicionou 2 bilhões e meio na dívida líquida. Perfeito. Aí eu fiz umas projeções. Se eles mantiverem a queda de 26% do EBITDA, né, que é o ajustado, o marretado, a dívida líquida sobre EBITDA vai para 4,86, que já é um negócio bem astronômico. Agora, se for para o EBITDA normal, que é uma queda de 44%, aí a dívida líquida sobre EBITDA vai para 6,42. 6,42, meu amiguinho, a empresa está com bastante dificuldade. Então, o que está acontecendo? Provavelmente os sócios não estão querendo mais injetar grana e estão querendo ver se o mercado divide um pouco do risco aí da operação com eles, né? Então, Carlyle e GIC provavelmente estão querendo dar uma pulverizada aí no risco com o mercado. Vamos ver, né? Vamos ver como que esse prospecto do IPO vai sair. Mas é bem interessante. Uma das coisas que eu achei bom, né, do User of Procedures, né, do que eles vão fazer com esse dinheiro, eles falaram que eles estão pensando, né, um dos pontos ali de análise, de fazer o que a Hapvida, que a Intermédica Notre Dame faz, que é aumentar bastante a integração entre hospitais e plano de saúde. Eu acho que faz sentido até para diminuir bastante nível índice de sinceriedade, a receita de um, né, não é a despesa do outro. Então, como ele não tem esse plano de saúde com os hospitais integrados, ele tem esse problema com esse segmento desassociado. Vamos ver. Se eles conseguirem fazer abertura de capital, eles falaram que vão para um modelo mais verticalizado, que aí tem todos aqueles benefícios que a gente já analisou aqui no BTC Journey. Então, é um IPO que não dá nem para estimar quanto que vai ser o valor, né? Porque não tem balanço, não tem absolutamente informação nenhuma. Deixa a galera divulgar um pouquinho mais de resultado. Eu prometo que eu vou fazer aqui uma estimativa aqui de market cap para vocês, beleza? Pois é, por favor, pessoal da Redditor, coloca um belo prospecto aí. Talvez tenha investidor que não lê, né? Mas a gente lê, a gente não investe. O Renato fala, a gente coloca tudo na poupança, mas a gente usa isso para as aulas, para ilustrar os conceitos e é muito importante para a gente. Então, pessoal, por favor, libera aí. Bom, essa foi a última notícia do BTC Journal. Então, queria agradecer, Mayara, muito obrigado pela participação de novo.
Obrigada, Renata. Obrigada, Habib. Foi um prazer aqui. E reforçar o abraço aí para as turmas da semana, que essa semana a gente começa aí estratégia. E um abraço para as turmas de sábado, que já estão na pegada aí faz 2 semanas. Muito bom. E Renato, obrigado você também. Legal, prepare-se, turma 73, vai começar a aula de estratégia comigo, para as próximas turmas também. Não se esqueçam de entrar no nosso site, tem bastante turmas abertas e dê aquela atenção especial ali para o Strategy Finance, que esse curso tá bem legal, hein, pessoal? A gente está esperando vocês para a gente ter essas discussões que a gente tem aqui no BTC Journal em loco. Muito bom, também espero por vocês e muito obrigado por acompanhar a gente até agora, o interesse, a paciência e, obviamente, voltamos na semana que vem com mais notícias, mais estratégias, mais prospectos, tudo isso no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.